Muitas pessoas perguntam como pode ser, se Deus criou Adão, Eva, todos os animais no mesmo lugar, como depois eles foram parar na Austrália, na América do Norte, no Brasil, na Oceania, em todos os lugares do mundo. Eles atravessaram todos os oceanos, mares, lagos, montanhas. Como pode ser que algo assim aconteceu? Será que a Bíblia não está errada nisso? Pois veja bem, há uma teoria científica que se chama Pangeia. O que seria a Pangeia? Para começar, o nome, na verdade, Pangeia se divide em dois. Pan significa algo inteiro, um todo. Geia, na verdade, Gaia significa terra. É como se a Terra, na verdade, tivesse começado com um só continente. Você acha que isso aqui seria simplesmente uma invenção? Não. Na verdade, quem começou a falar sobre essa teoria da Pangeia foi um grande físico chamado Wagner. Esse Alfred Wagner, ele começou com algo muito interessante. Ele falou, será que a gente não está percebendo algo muito peculiar quando você abre um atlas, quando você vê um mapa do mundo? Veja bem, olha só o formato da África. A América do Sul encaixa certinho lá. Se eu aproximo também a América do Norte, também eu vou ter esse encaixe, e do outro lado também. Ele falou, será isso pura coincidência? Parece que é tudo, na verdade, uma coisa só que foi separado. Mais ainda, olha que coisa interessante, a gente tem formações rochosas que aparecem na África e essas mesmas formações vão aparecer, por exemplo, na América do Sul. Mas como pode ser isso? A gente tem um oceano inteiro de distância, eles são tão longe, não faz sentido. Mais ainda, eu estou vendo espécimes de animais que elas existem nesses lugares que, teoricamente, eles parecem se encaixar. Alfred Wagner, então, falou, na verdade, o universo que a gente conhece, o planeta Terra, ele não começou com os 7 continentes que a gente conhece hoje em dia. Eu falo 7 continentes porque há uma certa discussão no mundo científico quantos são os continentes. A ideia mais aceita hoje em dia é que existe a América do Sul, a América do Norte, a África, Europa, Ásia, Oceania e Antártica. Essa é a opinião mais aceita, então a gente vai usar esse número de 7. Ele falou, não começou com 7, começou com um só e eles acabaram se dividindo. Sabe o que a comunidade científica pensou quando Alfred Wagner falou isso? Começaram a rir. Mas que coisa é essa? Você está pensando porque aqui parece de um lado, do outro. Qual sua prova? Prova completamente empírica, não faz sentido. Os animais também, é natural. Enfim, ninguém tinha explicação. Porém, o que acontece é algo fantástico. Você já vai ver relatos impressionantes que eu vou te mostrar da Bíblia e do Livro do Esplendor. Espera um minutinho, mas a comunidade científica ficou pasma quando entrou uma nova teoria em vigor. Essa teoria se chama teoria da deriva continental, que ela explica exatamente o movimento dos continentes. E como é que realmente essa explicação, de acordo com a explicação científica atual, realmente o planeta Terra, ele começou de um só lugar. Existem até mapas que você encontra que mostram exatamente como era o formato desse pedaço enorme de terra. Mas então, como é que foi feita essa separação? Qual a lógica de ter sido feita? Muito simples. Na verdade, o chão onde nós pisamos dos continentes, ele se apoia sobre placas tectônicas. Essas placas tectônicas, por sua vez, elas estão apoiadas no manto terrestre, o que significa na prática que elas se movem. Esse é o motivo, por um lado, então, que os continentes começaram a se afastar. 2, que há terremotos. Quando a gente escuta que existe terremoto, aconteceu um terremoto
num lado, em outro, é porque houve, na verdade, essas placas tectônicas se moveram e elas acabam causando impactos muito grandes aqui em cima. E o motivo disso é que elas estão sob um manto terrestre que não é um pedaço grande de cimento firme, então por isso que há essa forma delas se mexerem. Então, de acordo com a teoria científica, na verdade, os continentes eles acabaram se afastando, e isso levou muitos anos até chegar na formação que nós temos hoje em dia. Inclusive, tem cientistas que falam que esse movimento continua e pode ser que mesmo na África nós tenhamos agora, na verdade, uma ruptura dentro do continente africano, onde um novo oceano vai ser formado lá dentro. Então, algo muito interessante que está acontecendo nos dias de hoje. A grande pergunta é, o que a Bíblia vai falar sobre isso? A gente começou com uma pergunta muito forte. Muitas pessoas falam, mas como é que pode ser? Por um lado, a gente fala de Adão e Eva e todos os animais, como é que pode ser que eles passaram por todas as partes do mundo? Mesmo se você fala, não, mas também, então Adão e Eva tudo bem, mas depois teve o dilúvio, houve Noé com a sua esposa, como é que daí surgiram também todos os animais em todas as partes? Então agora você vai ver algo impressionante. Para começar, eu não sei se você leu com atenção o texto bíblico no começo da criação. Nós vemos no terceiro dia da criação que está escrito assim: e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Então, na verdade, as águas elas estavam preenchendo todo o espaço, não só a parte de cima nos céus, não só a parte de baixo, tudo, e agora elas vão se juntar todas em um só lugar e apareça a porção seca, que em hebraico bíblico se chama Yabashá, que é exatamente a palavra da tradução continente. Então aqui no português, infelizmente, a tradução aparece como parte seca. Eu acho que você já entendeu como é importante você estudar o hebraico bíblico, estudar as fontes originais, porque é a palavra de Deus. Se você é uma pessoa assim, então vou deixar um link aqui da descrição desse vídeo, se você quer estudar de uma forma muito mais original e orientada. Mas então, para começar, você está vendo, na verdade, que apareça um continente, e assim foi. E aí vem Deus, ele fala, ao continente ele chamou de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou de mares. A gente vê, se você lê com atenção, até o hebraico bíblico, ele está no singular. Um grande pedaço de terra, um continente só. Ou seja, o que em 1960 foi descoberto cientificamente, na verdade era algo que já os estudiosos da Bíblia tinham percebido fazia muito tempo. Essas coincidências aparentes do mapa do mundo, da formação de cada um dos continentes, o formato delas, os animais, já era algo conhecido, debatido, e na verdade não havia pergunta nenhuma. Mas veja o que está no Zohar, o livro do esplendor. Lá está escrito, Deus criou um continente só, uma terra só, e as águas circundavam essa terra, e depois foram criados 7 terras, 7 continentes. Muitas pessoas têm uma visão completamente errada sobre o Zohar, sobre as fontes místicas da Kabbalah. Aqui você está vendo algo simplesmente fantástico, algo que foi escrito, compilado há mais de 2000 anos, e explicitamente está escrito o que é aceito por toda a comunidade científica hoje em dia. Havia um só continente, e Deus depois ele dividiu isso em 7 continentes. A gente também vai ver isso, sabe quem contou isso pra gente na Bíblia? O rei Salomão, no livro de Provérbios. É interessante quando você estuda a Bíblia de uma forma mais profunda, organizada, então você vai tendo um conhecimento muito mais amplo. Isso é fundamental para você. Olha só, o livro de Provérbios, ele fala para a gente assim: a sabedoria edificou a sua casa
e fincou 7 colunas. Se você vê, o maior exegeta da Bíblia, que foi o rabino Shlomo Yitzhak, tá? De 1000 anos atrás, ele fala o que significa sabedoria edificou a sua casa, 7 colunas, ou seja, 7 continentes, de acordo com o Rashi. Esse é exatamente o significado do versículo que o rei Salomão passa para a gente no livro de Provérbios. Veja só que coisa fantástica. Já no Gênesis, a gente viu essa noção de que existia um só continente completamente cercado pelas águas. O livro do esplendor, o Zohar, trouxe há mais de 2000 anos esse mesmo conhecimento de uma forma inimaginável. Só que, na verdade, antes dele, a gente já viu o rei Salomão falando a mesma coisa. O que era importante para a gente é alguém explicar para a gente poder abrir os olhos e você conseguir perceber a verdade bíblica. Uma coisa fantástica. Em outras palavras, o que nós vemos que a ciência finalmente conseguiu comprovar em 1960, o pobre Alfred Wegener faleceu sem saber que a sua teoria foi aceita, ele foi ridicularizado. No final das contas, as pessoas tiveram que dar o braço a torcer e falar que ele tinha razão, mas na verdade, mais de 2000 anos antes, a gente já sabia o que foi descoberto por ele. E isso explica muitas coisas. Então, por exemplo, essa ideia de como é que a gente tem animais em todas as partes, como é que a gente tem, como é que as pessoas foram de um lado para o outro e até mesmo as formações geológicas. Mas a grande pergunta que entra agora é: quando isso foi feito de acordo com a Bíblia? Será que a gente tem alguma dica sobre isso? Mais uma vez, olha só o que alguns dos comentaristas bíblicos falam muitos anos antes de alguém sonhar com a teoria da Pangeia. Nós sabemos que houve um dilúvio porque a humanidade estava se comportando muito mal. A gente tem excelentes vídeos no canal sobre o dilúvio, sobre a parte de Noé e assim por diante. Mas depois do dilúvio, o que aconteceu? Teve a geração da Torre de Babel. A geração da Torre de Babel, a Bíblia conta, né, sobre uma torre que ela estava sendo erguida, foi contra a vontade de Deus. O que o Deus fez? Ele, na verdade, ele fez um dispersar das pessoas. Falou: o que vocês estão fazendo é errado, é ruim. E aqui ele acaba separando as pessoas em várias nações, em várias línguas e em vários lugares, porque estavam todos concentrados no mesmo lugar. E veja, o versículo diz assim: e a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. É claro que a gente pode entender esse repartimento da terra, que as pessoas foram repartidas em várias terras, ou você pode entender também como comentaristas há mais de 1500 anos trazem, de que, na verdade, nesse momento da Torre de Babel, então, finalmente, os continentes foram completamente afastados. É claro que não faz tanta diferença quando isso aconteceu, mas acaba que isso explica muitas perguntas, muitas questões que as pessoas têm. É interessante você notar também, se você então junta todos os continentes em um só, você vai ver que a terra de Israel, Jerusalém, fica no centro do planeta todo, que corrobora aquela ideia de que Deus, ele criou o mundo a partir de uma pedra fundamental e de lá ele acabou expandindo para todos os outros lugares. Então fica mais um tema muito curioso, que exatamente essa pedra fundamental, da onde Deus começou a criação no mundo, é o lugar onde lá estavam Adão e Eva, lugar do sacrifício de Isaac, o lugar onde Jacó teve o seu famoso sonho com os anjos, e o lugar onde estava edificado o grande templo de Salomão, especificamente o sagrado dos sagrados, onde ficava a arca sagrada. Mas por que Deus, então, ele criou o mundo a princípio um continente só, e só depois ele foi dividindo isso? Uma das explicações é para que todos os seres humanos entendam que a Terra foi toda criada
por Deus e ele cria o ser humano, Adão e Eva. Todos nós somos descendentes do mesmo Adão, da mesma Eva. Então, na verdade, ninguém tem direito a mais do que o outro. Todos viemos, no final das contas, da mesma família. O que tem que levar as pessoas a entenderem que a gente tem que cuidar junto uma das outras, cuidar uma das outras também nos lugares onde as pessoas estão vivendo, saber que, na verdade, a Terra foi criada por Deus para toda a humanidade em igual. Isso não pode gerar tantos conflitos e tantas brigas, como as pessoas às vezes, se colocam como superiores, parece que ela é de uma raça superior, ela é de um povo que é melhor do que o outro, e na verdade tem uma ideia aqui muito clara de que tudo começou com uma grande união, e essa é a vontade de Deus, que mesmo quando os continentes estão separados, mas os nossos corações, o nosso orgulho não traga essa separação que vai contra a vontade do Criador.